vender por um valor mais elevado, o Fluminense está tomando um banho nessas vendas para a Europa. Só o valor do Vinícius Júnior e do Paquetá, por exemplo, ele é maior, aliás, bem maior, do que as vendas que o Fluminense fez do Kennedy, do Birubiru, do Gerson, do Wendel, do Marlon, do Ailton, do Ayrton Lucas, do João Pedro, do Douglas Augusto, do Léo, do Pedro, do Ibanhes, do Evanilson, do Jonatas, do Espadatio, do Rezende, do Wellington Ney, do Wallace. Olha só, quantas aqui de quem eu falei? Quantas de quem eu falei? Os jogadores do Fluminense que a gente listou, Kennedy, Birubiru, Gerson, Wendel, Marlon, Ailton, Ayrton Lucas, João Pedro, Douglas Augusto, Léo, Pedro, Roger Ibanhes, Evanilson, Jonatas, Espadatio, Rezende, Wellington Ney, Wallace. 18 jogadores do Fluminense, na balança, não conseguem dar o equivalente a Vinícius Júnior e Paquetá. E eu estou falando aqui de jogadores do Fluminense com potencial grande, cara. Né? Gerson, João Pedro, Evanilson, Pedro. 4 jogadores que eu citei aqui com potencial de seleção brasileira, com potencial de Copa do Mundo. Ô, Lédio Carmona, não te parece uma conta... Posso chamar de fracasso essa conta para o Clube das Laranjeiras? Se você for somar todas as administrações que levaram o clube a isso, sim. Porque o clube é obrigado a vender pela primeira proposta que aparece, que apareça, ou pela segunda, para resolver suas questões. E até porque, por exemplo, o Evanilson, eu conheço bem esse time do Porto, lindo também, não sei se o Kleber tem visto os jogos do Porto, ele vai escolher camisa lá no ataque do Porto, cara. Ele vai chegar e vai jogar, porque ele é melhor que... Tem o Corona do México, é mais um meio avançado, não é bem um atacante, o resto ele é melhor que todos os atacantes do Porto, Marega, Tiquinho, Zé Luiz. E esses aí que saíram do Flamengo, por exemplo, Vinícius Júnior, o próprio Rodrigo, eles levaram tempo para virar titular, porque a concorrência é muito maior. O Porto está pagando menos por um jogador de qualidade e esse cara já vai entrar jogando, já vai entrar resolvendo. Entendeu? Porque é até um caminho bom para ele começar na Europa, o Porto. O Porto normalmente é bom para os brasileiros começarem, o Porto e o Benfica. E ele vai arrebentar lá, porque ele é bom atacante e o Porto gosta de jogador de velocidade como ele, de boa técnica, ele tem lugar, ele não vai ter uma disputa tão grande no ataque, ele é muito melhor que os outros. Então, agora, o Fluminense precisa de dinheiro, Zé. 13 milhões. Vai vender correndo. Né? Por mais que tentou segurar até o fim do Brasileiro, não conseguiu. O Porto precisa também, porque o Porto não tem um time bom. Eu sei, Led, mas 13 milhões, para ser mais preciso. O Porto está querendo equilibrar. 13 milhões e 500 mil reais por um jogador do potencial... Reais, 13 milhões de reais. É barato. Por um jogador do potencial do Evanilson, é praticamente você dar o jogador. É dar o jogador. Os nomes que a gente listou, Kleber, dos 18 jogadores formados pelo Fluminense e negociados, até o Globo fez esse levantamento. O Fluminense lucra quase 300 milhões por Xerém. Achei pouco. É pouco. É pouco. Em uma década. É pouco. É pouco mesmo. Então, assim, o valor pode impressionar. O Globo estampou na manchete 300 milhões. É pouco. Podia lucrar muito mais. O Evanilson por 13 milhões de reais é troco. Fala, mas é parte, né? Mas eu não sei se ele é todo do Fluminense, não. Parte. Tem essa também, 10, 20%. O Fluminense é refém nessa negociação. O Fluminense não pode ser culpado por valores, porque o Fluminense não tem autonomia para decidir o futuro do jogador. Ele está muito mais na mão de outros. Foi uma oportunidade. É isso aí. Não pode. Foi uma oportunidade. Ter o jogador por esse período foi uma oportunidade. Ô, Lino, eu discordo, é totalmente culpa do Fluminense. O Fluminense, ele tem um percentual pequeno em cima do Evanilson, é por isso que ele está ganhando 13 milhões. Deixou isso acontecer, né? Porque ele deixou o Evanilson estrear no time profissional com 6 meses de contrato. Aí você não consegue segurar ninguém. Você já estreia no profissional, tendo só 6 meses de contrato, você já estreia e fala assim, tchau, vou jogar aqui uns 2, 3 meses e vou embora, né? É uma coisa muito mais ampla, né, do que quanto lucrou ou quanto poderia ter lucrado. Porque o quanto poderia ter lucrado faz parte de uma possibilidade. O quanto lucrou é número frio. Eu entendo essa necessidade dos times brasileiros de colocar venda de jogadores como ativo, como
fundamental para fechar, e nem sempre consegue fechar no azul, o bom e velho balanço do fim do ano. Mas só isso, eu acho que você começa também a patinar, porque não é reconhecido o bom terreno de Xerém para nascer bons jogadores, né? Porque não é à toa que vocês listou um número grande de jogadores. Agora, na comparação que é feita ali com os negociados pelo Flamengo, me parece que acontece o seguinte: alguns jogadores, eles têm, por N razões, inclusive por questões de quem empresaria, de marketing, de como eles são tratados desde pequenininho, eles já são considerados pequenas estrelas desde criança. E quando ele entra no time, ele entra badalado. E quando você entra num time que está rendendo um pouco mais, que tem uma vitrine, que tem conseguido resultados, acontece o que aconteceu com o Vinícius Júnior, acontece o que aconteceu com o Paquetá. O Paquetá ainda não conseguiu ser no Milan. Eu achei que o Paquetá ia ser titular da seleção brasileira. Hoje ninguém fala do Paquetá para a seleção brasileira. O Vinícius tem um potencial no Real Madrid, está numa boa casa, como o Rodrigo, que também todo mundo imaginava. Me parece que esses jogadores que você citou do Fluminense, com exceção do Pedro, e aí vocês podem incluir mais algum que eu esteja aqui negligenciando, são jogadores que você fala assim, pô, parece que é bom, entendeu? Ou acho que esse vai dar. E antes dele virar um jogador que é... E mesmo o Pedro foi para a Fiorentina e ficou quanto lá? 6 meses? 1 ano? Se tanto? Então fica muito rápido, que é uma questão mesmo de administração de carreira do cara, da necessidade do clube, do que ele encontra lá fora. Não é fácil chegar lá fora, botar a camisa e sair jogando. Talvez para o Evanilson seja mais chance de sucesso a partir desse cenário desenhado pelo Lédio do que é hoje o ataque do Porto, e ele vai ter possibilidade. Então me parece que é muito rápido. Quer ver uma coisa, Kleber? E essa rapidez faz o cara perder dinheiro, né, Lino? Ou ganhar menos dinheiro. Não é só isso também, é isso sim, mas tem a ver com as necessidades dos clubes. Os caras estão com dificuldade para pagar salário no mês a mês. Aí você tem uma base com pelo menos 3 dezenas de jogadores e você precisa fazer contrato quando esses meninos chegam numa determinada idade. Mas você é obrigado, porque o mercado vai te pressionar, a fazer contratos longos. O Corinthians está reclamando, essa semana saiu matéria sobre isso, que ele tem vários jogadores espalhados pelo Brasil com contratos longos da base que ele não consegue mais manter, negociar, é obrigado a emprestar e às vezes paga até parte, se não todo o salário desses jogadores, só para manter o vínculo dos caras. Então, essa operação nos clubes hoje, ela precisa ser muito, mas muito cuidada. A base, se não for bem trabalhada, gera esse tipo de prejuízo um pouco mais à frente. Você não usa, faz contrato longo, repassa e tem que pagar o cara ainda. Mas então você está dizendo que o trabalho está sendo mal feito. Ou pelo menos discutivelmente feito. Né? Porque, sim, concordo contigo. Eu fico pensando, a hora que você tem, vai lá, vamos chutar que você tem 100 jogadores na base. Né? Não são 100, né? Seriam 100 se você somar todas as categorias. Aí você paga 1.000 para cada um, só para arredondar contas. Custa 100 mil, né? 100 mil por mês dá 1.200.000 por ano, certo? Ou se você vende um por 5 mil... Não? Não, Kleber, com 16 anos você é obrigado a fazer contrato grande com quase todos eles, ou aqueles que de alguma forma aparentam ter alguma coisa. Você aumenta salário, aumenta a rescisão, você fica refém daquilo ali. Não é fácil, não. Ô, Lino. Não, eu sei. Não, claro que não é fácil, Lino. O que eu estou querendo dizer é fazer uma conta simples. O que eu quero dizer é assim, quando você investe, você tem uma base que te produz lá, se você tem que manter 100 jogadores, quando um dá certo e você consegue negociar, esse cara rende para você o investimento de quase mais 1, 2 anos nessa mesma base. O que eu não consigo entender direito é que você tem, não o Fluminense, mas muitos clubes aqui no Brasil que revelam, vendem e continuam com um problema financeiro. Revelam, vendem, continuam com um problema financeiro. Além de continuar com um problema financeiro, você não cria para o seu torcedor, para o seu time, um elenco que dure um pouco mais do que 1 ano, 6 meses, um time que vá sendo melhorado, que vai ganhando experiência, para que ele obtenha resultados possíveis. Aí eu fico chegando à conclusão que lá atrás, quando foi criticado o falecido Luiz Álvaro, o presidente do Santos, e ele conseguiu segurar o Neymar 2, 3, 4 anos, ele fez bem, pô. Eu também acho que ele fez bem, também acho.
Agora, o Evanilson, o Fluminense não tem defesa, cara. Porque o Evanilson estreia em 2018. E assim, é obrigação de quem cuida da base identificar na base quais são os jogadores que têm potencial. É óbvio que tem uma grande chance de erro ali. Mas caramba, Claro. ele estreou em 2018. Aí o Fluminense permitiu que ele ficasse muito tempo sem ninguém blindá-lo. Na verdade, não, Isaac. Oi? Ele só jogou 2 jogos em 2019, sub-20 2018, 2 jogos em 2019, um deles na última rodada do Brasileiro contra o Corinthians, fez 2 gols. Sim. E aí, esse ano, ele jogou 24 jogos pelo principal. Sim. Pelo time principal, fez 11 gols. Sim. É uma boa média. Então, Sim. Agora, ele não jogou em seleção de base. Ele não jogou em seleção já não é de base. estranho, Led? Com esse número que você está Mas peraí, ó, já